O ritmo constante da chuva contra o vidro da janela combinava com a dor latejante nas minhas têmporas enquanto eu, Rebecca Morgan, estava sentada imóvel no meu carro estacionado em frente ao edifício profissional Oavod. As minhas mãos agarravam o volante com tanta força que os meus nós dos dedos tinham ficado brancos, ancorando-me à realidade enquanto meu mundo desmoronava à minha volta. Aos 38 anos, tinha passado os últimos 11 casada com um homem que pensei conhecer. O Dr. Andrew Morgan, psiquiatra brilhante, defensor respeitado da saúde mental e, como descobri exatamente há 47 horas, um marido infiel que mantinha um caso com a nossa terapeuta conjugal. Fechei os olhos, mas isso só intensificou as imagens vívidas que me atormentavam desde a tarde de terça-feira. O som inconfundível da gargalhada de Andrew vinda do consultório da doutora Natalie Winters. Não era a risada educada e profissional que eu ouvia durante as nossas sessões conjuntas, mas sim aquela risada profunda e íntima que eu acreditava ser reservada apenas para mim. A sombra de duas figuras a abraçarem-se por trás da porta de vidro fosco. A marca de batom na gola da camisa dele quando voltou para casa naquela noite, alegando que tinha estado em consultas toda a tarde. Um soluço ameaçou escapar-me pela garganta, mas engoli-o. Já tinha chorado o suficiente nos 2 últimos dias, sozinha na nossa casa vazia em Cambridge, enquanto Andrew participava numa conferência médica que agora sabia ter sido um fim de semana romântico com Natalie na casa de campo dela em New Hampshire. As minhas lágrimas tinham dado lugar a outra coisa, uma determinação fria e clara que me surpreendia com a sua intensidade. Verificando o meu reflexo no espelho retrovisor, retoquei cuidadosamente o meu batom, Chanel Rouge Allure na cor Passion, o favorito de Andrew. O meu cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo arrumado, e eu tinha escolhido uma camisola azul suave que Andrew uma vez disse que fazia sobressair os meus olhos. Camuflagem perfeita para uma mulher que não tinha intenção de revelar o que sabia, pelo menos por agora. 6 meses antes, Andrew tinha sugerido que procurássemos terapia de casal. Estamos a afastar-nos, Becca, dissera ele, os olhos cor de avelã cheios do que agora reconhecia como preocupação fabricada. Quero que voltemos a conectar-nos antes que seja tarde demais. Na altura, fiquei comovida com o compromisso dele com a nossa relação, grata por ele ter notado a crescente distância entre nós. Nunca questionei por que razão ele recomendou especificamente a doutora Natalie Winters, uma terapeuta que se tinha recentemente juntado à equipa do hospital onde ele trabalhava. Ela é brilhante com casais, garantiu-me ele. A abordagem dela combina bem com a minha filosofia terapêutica. Confiei nele cegamente, afinal, a saúde mental era a especialidade dele. Como psiquiatra conceituado, especializado em perturbações do humor, Andrew era muito respeitado na comunidade médica de Boston. Quem era eu, uma curadora de museu com formação em belas artes, para questionar o julgamento profissional dele? Agora, sentada em frente ao edifício onde decorreram as nossas sessões semanais durante 24 quintas-feiras, compreendia com clareza brutal o quão tola tinha sido. O caso deles não tinha começado durante a nossa terapia. Antecedera-a. A nossa terapia não passará de uma encenação elaborada para encobrir a relação deles, uma forma de me manipularem enquanto mantinham as aparências de correção. O relógio no painel do carro marcava 14h47. A minha consulta. A minha sessão individual que a doutora Winters insistira ser necessária para tratar a minha suposta questão subjacente. As questões de ansiedade estavam marcadas para as 3. Respirando fundo, estendi a mão para a pasta de couro no banco do passageiro. Lá dentro estavam notas das nossas sessões anteriores, registros de prescrições e um gravador de voz. O início do que se tornaria o meu arsenal. Ao entrar na sala de espera elegante, com as suas paredes bege suaves e obras de arte abstratas, a recepcionista cumprimentou-me com a habitual cordialidade. Senhora Morgan, é bom vê-la. A doutora Winters está com cerca de 5 minutos de atraso. Posso oferecer-lhe água ou chá enquanto espera? Só água, obrigada, Melissa, respondi, acomodando-me na poltrona acolchoada que me dava uma visão clara de ambas as portas de entrada. A entrada para o consultório privado da doutora Winters ficava à esquerda, a porta por onde eu tinha visto Andrew sair na terça-feira. A sala principal de terapia, onde decorreram as nossas sessões de casal, ficava à direita. Os minutos passaram com uma lentidão excruciante.
Folheei uma revista de arquitetura brilhante sem fixar uma única imagem, enquanto a minha mente reproduzia fragmentos das conversas das nossas sessões. Conversas que agora carregavam significados sinistros. As observações aparentemente empáticas da doutora Winters. Rebecca, reparo que costuma ceder ao conhecimento do Andrew em questões emocionais. Como é que isso a serve? As respostas preocupadas de Andrew. Preocupa-me que a Becca se isole. O trabalho dela no museu consome tanta energia emocional que resta pouca para nossa relação. A forma sincronizada como orientavam as discussões para as minhas supostas limitações emocionais, os meus padrões de evitamento, as minhas respostas ansiosas, que alegadamente estavam a desgastar o nosso casamento. Durante 6 meses fui manipulada por especialistas. Um marido psiquiatra e uma terapeuta amante a trabalharem em conjunto para me fazer duvidar das minhas próprias percepções. A realização queimava como ácido no meu estômago. Rebecca, estou pronta para receber agora. Levantei os olhos e vi Nathalie Winters de pé à entrada do seu consultório, com um sorriso ensaiado no rosto. Aos 42 anos, era deslumbrante de uma forma polida e sofisticada. Alta, esguia, com cabelo mogno cortado num bob preciso, envergando uma saia lápis em cinzento carvão e uma blusa de seda creme. As paredes do seu gabinete estavam forradas de credenciais impressionantes. Harvard Medical School, residência em psiquiatria no Massachusetts General, formação especializada em terapia de casal. Nada no seu comportamento traía que, 48 horas antes, tinha estado nos braços do meu marido naquele mesmo espaço. Obrigada por me receber com tão pouca antecedência, disse, com a voz firme, enquanto a seguia para dentro. A mentira tinha sido necessária. Liguei naquela manhã, alegando angústia emocional, sabendo que ela não recusaria uma consulta de emergência à mulher do amante. Claro, respondeu ela, indicando a familiar cadeira de couro à frente da sua. Mencionou ao telefone que se tem sentido sobrecarregada. Houve algo específico que desencadeou esses sentimentos? O franzir preocupado da testa, a inclinação suave da cabeça. A sua atuação era impecável. Noutra vida, podia ter sido atriz em vez de uma predadora escondida por trás de uma licença de terapeuta. Acomodei-me na cadeira, colocando a pasta no colo. Tenho tido dificuldades para dormir. Comecei, a primeira verdade que disse. Pesadelos, na verdade. Sobre traição. Um ligeiríssimo apertar nos olhos foi o único sinal de que as minhas palavras lhe tinham causado algum impacto para lá do interesse terapêutico. A traição é um tema poderoso, observou ela, com a caneta suspensa sobre o bloco de notas. Pode contar-me mais sobre esses sonhos? E assim começou a nossa dança. Durante os 50 minutos seguintes, descreve pesadelos fabricados enquanto observava as suas reações subtis. Falei de figuras sem nome a conspirarem por trás de vidro fosco, de autoridades médicas a abusarem do seu poder, de confiança sagrada violada em espaços de cura. Com cada descrição, observei a linguagem corporal dela. O ligeiro enrijecimento da postura, o toque inconsciente no colar, os olhares cada vez mais frequentes para o relógio. Ela estava desconfortável, mas disfarçava bem. Rebecca, disse por fim, com a voz a assumir aquele tom gentil especial que reservava para intervenções terapêuticas, estou preocupada com os elementos paranoides desses sonhos, combinados com a sua recente insônia e o que o Andrew partilhou sobre a sua crescente irritabilidade em casa. Pergunto-me se poderemos estar a assistir ao surgimento de um transtorno de ansiedade mais sério. Lá estava, exatamente como eu tinha antecipado. A patologização das minhas suspeitas perfeitamente razoáveis. A integração sem falhas de observações vindas do meu marido. A mudança subtil no sentido de me diagnosticar com uma condição que justificasse medicação. O que recomendaria? Perguntei, alargando os olhos com uma vulnerabilidade fabricada. Gostava de começar com uma dose baixa de medicação ansiolítica, respondeu ela, já a alcançar o bloco de receitas. Apenas temporariamente, para ajudar a ultrapassar este período difícil. E talvez aumentar as nossas sessões para 2 vezes por semana fosse benéfico. Assenti, aceitando a receita com os olhos baixos. O Andrew mencionou que vocês discutiram o meu caso durante a ronda hospitalar ontem. Disse que ambos estão preocupados. A mentira tinha sido calculada, um teste para ver se ela admitia comunicação com o meu marido fora das nossas sessões conjuntas, uma violação ética em si mesma. Sem hesitar,
Ela respondeu. Sim, consultamos brevemente sobre possíveis opções de medicação. Como colegas, por vezes trocamos impressões sobre casos onde há sobreposição nas nossas funções profissionais. Sempre com o melhor interesse do paciente em mente, claro. A admissão casual da conduta profissional inapropriada, discutir o meu caso sem o meu conhecimento ou consentimento, foi a primeira prova concreta de que precisava. Guardei-a, juntamente com a receita desnecessária, na minha crescente coleção. Agradeço a sua preocupação, disse suavemente, levantando-me para sair enquanto a sessão terminava. À mesma hora na próxima terça-feira para nossa sessão de casal? Perguntei. Sim, confirmou ela, já a fazer anotações no meu processo. E, por favor, comece a tomar a medicação esta noite. Acho que vai notar que ajuda a suavizar esses pensamentos intrusivos. Enquanto caminhava de volta para o carro, apertando a receita que não tinha qualquer intenção de aviar, reparei que a chuva tinha parado. O sol da tarde rompia por entre as nuvens, lançando sombras longas pelo parque de estacionamento. 6 meses de manipulação. De ser levada a sentir-me cada vez mais instável, enquanto as duas pessoas em quem mais confiava me traíam da forma mais completa. O que começou como desilusão cristalizou-se numa determinação resoluta. A doutora Natalie Winters e o Dr. Andrew Morgan usaram as suas credenciais profissionais não apenas para esconder o seu caso, mas para minar sistematicamente a minha estabilidade mental e confiança em mim mesma. Escolheram a mulher errada para diagnosticar. O relógio elegante de latão na estante da doutora Winters soou suavemente, marcando a hora do início da nossa 12ª sessão conjunta de terapia. Andrew estava sentado ao meu lado no sofá de couro, a postura relaxada mas os olhos a denunciarem a leve ansiedade que sempre exibia nestas sessões. Para um homem que passava os dias a ouvir as lutas psicológicas dos outros, ele achava notoriamente desconfortável estar do outro lado da terapia. 3 semanas tinham passado desde que descobri o caso. 21 dias a documentar meticulosamente cada interação suspeita enquanto mantinha uma atuação digna de Oscar como esposa cada vez mais perturbada. A receita que a doutora Winters me dera, Ativan, um benzodiazepínico com efeitos secundários significativos e potencial de dependência, permanecia por aviar. Em vez disso, estive a gravar observações lúcidas e a recolher provas de má conduta profissional. Rebecca, Andrew, bem-vindos, cumprimentou a doutora Winters com uma cordialidade treinada. Hoje usava um vestido borgonha escuro que realçava subtilmente a sua figura, uma escolha que duvidava ser coincidência, dado o conhecido gosto do Andrew por essa cor. Antes de começarmos, gostava de fazer um segmento da nossa última sessão. Rebecca, achou a medicação útil? Eu tinha me preparado para esta pergunta, praticando um tom de voz levemente arrastado e maneirismos afetados que sugerissem cumprimento da medicação. Sim, respondi, piscando lentamente. Tudo parece mais suave. De certa forma, distante. Os ombros do Andrew relaxaram visivelmente, uma reação que registrei. A minha suposta sedação química claramente aliviava-o. Fico contente por ouvir isso, disse a doutora Winters, anotando algo no meu processo. E os problemas de sono de que falamos, melhoraram? Sim, menti. Na verdade, dormir era um luxo desde a minha descoberta. A maioria das noites passava-as a estudar diretrizes de ética médica, regulamentos de gravação e normas de prática psiquiátrica, educando-me sobre as inúmeras violações que estavam a ser cometidas contra mim. Excelente progresso, sorriu, voltando-se para incluir o Andrew. Acho que isto nos dá uma boa base para abordar algumas das questões mais profundas no vosso casamento. Seguiu-se um diálogo cuidadosamente coreografado que eu passará a reconhecer bem demais. A doutora Winters incitava o Andrew a expressar preocupações sobre o meu comportamento, o meu afastamento dos amigos, o meu foco obsessivo no trabalho, a minha indisponibilidade emocional. O Andrew partilhava essas observações com relutância, sempre antecedidas por expressões de amor e preocupação. Depois, ambos guiavam-me gentilmente a aceitar responsabilidade pela minha contribuição para os nossos problemas conjugais. Hoje, no entanto, notei um novo tema emergir na narrativa colaborativa deles. Preocupo-me com a capacidade da Rebecca para gerir o estresse, disse Andrew, com o tom autoritário que usava com os pacientes.
No fim de semana passado, passou horas a reorganizar o escritório à meio da noite. Quando lhe sugere que voltasse para a cama, ficou defensiva. O que realmente aconteceu? Descobri um telemóvel descartável escondido na bolsa de golfe do Andrew e precisava de fotografar o seu conteúdo enquanto ele dormia. A reorganização tinha sido a história de cobertura. Quando ele acordou inesperadamente, a doutora Winters assentiu com uma preocupação exagerada. Rebecca, estes episódios de atividade noturna, combinados com o que partilhou sobre pensamentos intrusivos, sugerem que a sua ansiedade pode estar a desenvolver características compulsivas. Inclinou-se para a frente, a expressão grave. Alguma vez teve períodos em que se sentiu desligada da realidade, talvez a acreditar em coisas que outros lhe dizem que não são verdade? A pergunta gelou-me a espinha. Estavam a preparar terreno para um diagnóstico mais grave, possivelmente um transtorno de personalidade ou até algo no espectro da psicose. Com as credenciais do Andrew como psiquiatra a apoiar a avaliação dela, tal diagnóstico poderia ter consequências devastadoras para minha credibilidade, a minha carreira, talvez até a minha posição legal. Forcei a minha expressão a manter-se neutra, enquanto parecia adequadamente confusa com a pergunta. Não tenho a certeza do que quer dizer. Andrew interveio, colocando a mão sobre a minha numa tentativa de conforto que agora me causava repulsa. Querida, lembras-te no mês passado, quando tinhas a certeza de que a senhora Berry no museu estava a sabotar a tua exposição? Estavas convencida de que ela tinha mudado peças nas vitrinas. O incidente a que ele se referia tinha, na verdade, envolvido um novo segurança que acidentalmente desarrumou objetos durante as rondas noturnas. Algo confirmado por imagens de segurança e reconhecido pela direção do museu. A caracterização deliberadamente errada do Andrew sobre o evento como paranoia fez o meu coração bater descompassadamente, de raiva e de medo. Baixei os olhos, fingindo lutar com a memória. Acho que estava sob muita pressão nessa altura. A doutora Winters fez outra anotação. Acho que devemos considerar ajustar a sua medicação e talvez acrescentar um estabilizador de humor. Estas características paranoides preocupam-me. Ela virou-se para Andrew com um olhar de consulta profissional que mal disfarçava a cumplicidade íntima entre eles. Dr. Morgan, dada a sua especialidade, o que recomendaria? A resposta de Andrew foi imediata, como se ensaiada. Tenho relutado em sugerir isto, mas pergunto-me se a Rebecca não beneficiaria de um curto período de avaliação interna. O Centro Lakeside tem um excelente programa de diagnóstico. 2 semanas de avaliação abrangente poderiam trazer clareza sobre o que estamos a lidar. O Centro Lakeside, claro, uma clínica psiquiátrica privada onde Andrew tinha privilégios de admissão e vários colegas na equipa. Um lugar onde eu estaria isolada, fortemente medicada e completamente sob o controle deles, enquanto solidificavam o diagnóstico que melhor servisse a narrativa deles. Este era, então, o plano final, não apenas fazer-me duvidar da minha saúde mental, mas realmente internar-me, possivelmente contra minha vontade, se resistisse às recomendações profissionais deles. A doutora Winters acenou solenemente com a cabeça. Acho que vale a pena considerar seriamente. Rebecca, por vezes, afastarmos-nos dos fatores de estresse diários pode proporcionar o espaço necessário para uma avaliação e tratamento adequados. Forcei lágrimas aos olhos, o que não foi difícil, dado o horror genuíno que sentia pelas intenções deles. Isto é avassalador. Não percebi que as coisas estavam assim tão graves. É para isso que nos tem a nós, disse a doutora Winters, com a voz a pingar falsa compaixão, para reconhecer o que a Rebecca não consegue ver neste momento. No final da sessão, tinham agendado outra consulta individual de emergência para mim, onde, sem dúvida, planeavam formalizar a recomendação de hospitalização. Ao sairmos do consultório, Andrew colocou a mão de forma protetora na parte inferior das minhas costas, um gesto visível para a doutora Winters, que nos observava partir com uma preocupação profissional que agora reconhecia como interesse possessivo. No carro, Andrew estava tipicamente atento. Sei que a sugestão de internamento assusta, Becca, mas acredito mesmo que pode ser o melhor para ti, para nós. Olhei pela janela, permitindo que ele interpretasse o meu silêncio como choque em vez de cálculo. Quantos outros pacientes já teriam manipulado desta forma?
Quantas outras pessoas vulneráveis teriam sido vítimas do abuso de poder coordenado deles? Nessa noite, depois de Andrew sair para o turno no hospital, contactei o último nome da lista que tinha investigado cuidadosamente: Diana Levinson, diretora de ética do Conselho de Registro Médico de Massachusetts. A reputação dela por investigações duras e rigorosas de má conduta médica era exatamente o que eu precisava. Senhora Levinson, o meu nome é Rebecca Morgan. Preciso de denunciar uma violação grave de ética médica envolvendo 2 profissionais licenciados. A resposta dela foi imediata e direta. Estou a ouvir. Durante a hora seguinte, expus a situação com detalhe clínico, apresentando as provas reunidas ao longo de 3 semanas, gravações de sessões onde a doutora Winters discutia o meu caso com Andrew sem o meu consentimento, receitas para medicamentos que eu não precisava, documentação do caso amoroso parcialmente realizado em instalações médicas, e os esforços coordenados para patologizar o meu comportamento normal. O que está a descrever representa múltiplas violações éticas graves, confirmou a senhora Levinson. A relação dupla por si só, uma terapeuta envolver-se com o cônjuge de uma paciente, viola princípios fundamentais da ética médica. Somando manipulação de medicação e diagnósticos inapropriados, estamos a falar de infrações que podem terminar carreiras. Tenho uma última sessão de terapia agendada, disse-lhe. Uma consulta de emergência individual na sexta-feira. Acredito que planeiam formalizar uma recomendação para internamento psiquiátrico involuntário. Estaremos preparadas, prometeu ela. Continue como se nada tivesse mudado. Documente tudo. Quando desliguei, a casa parecia estranhamente silenciosa. 11 anos de casamento reduzidos a ficheiros de provas e queixas formais. Andei pelos quartos que Andrew e eu um dia enchemos de sonhos. A sala de jantar onde demos inúmeros jantares, o escritório onde planeamos a educação dos nossos futuros filhos, o quarto onde me sentia completamente segura e amada. Agora, cada espaço continha memórias manchadas pela traição. Há quanto tempo ele era infiel? A Nathalie foi a primeira, ou apenas a mais recente? Alguma vez o nosso casamento foi genuíno? Enrosquei-me na nossa cama, a cama onde ele me fazia amor enquanto carregava os segredos de outra mulher, e finalmente permiti-me sentir por completo a perda devastadora, não apenas do meu casamento, mas da minha confiança básica no mundo, nas profissões de cura, no meu próprio julgamento. As lágrimas que vieram não foram os soluços desesperados das noites anteriores, mas uma dor mais silenciosa, mais profunda, por tudo que me foi roubado. O meu passado reescrito pela mentira deles. O meu presente manipulado pelo gaslighting. O meu futuro quase sequestrado pelos planos deles de me internarem. Pela manhã, as lágrimas tinham secado, deixando para trás uma clareza cristalina de propósito. Eu não seria a vítima deles. Não lhes permitiria silenciar-me, diagnosticar-me ou apagar-me. Sexta-feira seria a última sessão deles como profissionais de saúde licenciados, e o meu primeiro dia de reconquista da minha vida. A sala de espera do consultório da doutora Winters parecia diferente na tarde de sexta-feira. As paredes bege suaves, outrora elegantes, agora pareciam institucionais. As obras de arte abstratas pareciam propositadamente obscuras em vez de provocadoras. Até o cumprimento animado da recepcionista soava vazio, como se ela também fosse cúmplice da farsa sistemática praticada dentro daquelas paredes. A minha pasta de couro repousava pesadamente no colo, continha tudo o que precisava para o acerto de contas de hoje. Um gravador de voz de nível legal já ativado, cópias de violações ao código de ética meticulosamente documentadas, declarações juramentadas de 2 funcionárias do consultório da doutora Winters que testemunharam contato inapropriado entre ela e Andrew, registros de prescrições que mostravam recomendações medicamentosas crescentes sem avaliação adequada e, o mais condenatório de tudo, uma pen USB com gravações de 4 sessões de terapia onde o meu tratamento foi claramente comprometido pela relação pessoal deles. O Massachusetts exige consentimento de ambas as partes para gravações, mas tinha contornado esse obstáculo legal cuidadosamente. No início da nossa terapia, a doutora Winters forneceu um formulário padrão de consentimento que permitia a gravação das sessões para fins de formação e tratamento. Guardei a minha cópia, que não continha qualquer restrição quanto a quem poderia aceder às gravações ou como poderiam ser utilizadas.
Além disso, 3 sessões ocorreram na nossa casa. Andrew insistir em sessões de conforto durante um período em que eu supostamente estava demasiado ansiosa para sair, onde se aplicavam normas de privacidade diferentes. Rebecca. A doutora Winters surgiu na porta do consultório. O traje de hoje, um discreto fato cinza pomba, projetava autoridade profissional. Por favor, entre. Levantei-me, notando que ela se posicionara de forma a bloquear a minha vista para dentro do consultório. Ao aproximar-me, compreendi o motivo. Andrew já estava sentado lá dentro. A sua presença na minha sessão individual confirmava as minhas suspeitas quanto à agenda do dia. O Andrew insistiu em juntar-se a nós, explicou a doutora Winters com suavidade enquanto eu entrava. Dadas as preocupações dele com os seus sintomas recentes, achou importante fazer parte desta conversa. Assenti, permitindo que a minha expressão mostrasse confusão em vez do reconhecimento frio das suas táticas. Queriam apresentar uma frente profissional unida quando propuseram o meu internamento. Por favor, senta-te, disse Andrew, gesticulando para a cadeira colocada em frente a ambos. Já não era o arranjo habitual de terapia, mas algo mais próximo de uma intervenção. Sentei-me, apertando a minha pasta como se contivesse apenas apontamentos, e não os instrumentos da destruição profissional deles. Há algum problema? Perguntei. A doutora Winters trocou um olhar com Andrew antes de responder. Rebecca, nas últimas semanas, tanto o Dr. Morgan como eu observamos padrões preocupantes no teu comportamento e nos teus processos de pensamento. Apesar da medicação, os teus sintomas parecem estar a agravar-se. Andrew inclinou-se para a frente, o rosto uma máscara de preocupação amorosa. Becca, estamos preocupados que possas estar a experienciar os estágios iniciais de uma condição psiquiátrica séria. A ideação paranoide, as perturbações do sono, a instabilidade emocional crescente. Estes sintomas precisam de uma avaliação completa num ambiente controlado. Querem que eu me interne no Lakeside, afirmei, sem rodeios. Para o teu próprio bem-estar, garantiu a doutora Winters. 2 semanas de avaliação intensiva, possivelmente 3. Isso permitir-nos-ia obter um quadro diagnóstico mais claro e gerir adequadamente a medicação. Andrew estendeu a mão para mim, que deixei que segurasse com relutância. Já falei com o Dr. Grayson do Lakeside. Ele pode admitir-te esta noite. Liberei a minha agenda para te acompanhar no processo de admissão. A coreografia do plano deles era impressionante na sua minúcia. Tinham preparado tudo: o diagnóstico, a clínica, o processo de admissão, apresentando tudo como preocupação espontânea. Puxei a minha mão da de Andrew e abri a pasta com lentidão deliberada. Antes de discutirmos o internamento, gostaria de abordar algumas preocupações minhas. Eles trocaram outro olhar, um breve momento de comunicação não verbal que revelava sua sincronia íntima. Claro, disse a doutora Winters, com a caneta pronta para tomar notas. É por isso que estamos aqui. Retirei um documento da pasta e coloquei-o na mesa de centro entre nós. Esta é uma transcrição da nossa sessão de 3 de abril. Assinalei várias trocas que considero particularmente preocupantes do ponto de vista ético. Andrew franziu o sobrolho, estendendo a mão para o documento. Becca, o que é isto? Por favor, leiam as partes assinaladas. Continuei calmamente, especialmente onde a doutora Winters discute o meu caso contigo fora da terapia, e onde decidem aumentar a minha medicação sem justificação clínica adequada. O comportamento profissional da doutora Winters vacilou ligeiramente. Rebecca, estas transcrições carecem de contexto. Em terapia, certas discussões podem parecer. Interrompi-a, colocando um segundo documento na mesa. Este é o Código de Ética do Conselho de Registro Médico de Massachusetts sobre relações duplas e conflitos de interesse. Assinalei as seções relevantes sobre terapeutas que se envolvem pessoalmente com familiares de pacientes. A cor sumiu do rosto da doutora Winters, enquanto Andrew se enrijecia ao lado dela. A fachada começava a rachar. Não sei o que pensas que estás a insinuar, começou ele, com o tom autoritário que usava para intimidar colegas júnior. Coloquei um terceiro documento sobre a mesa. Fotografias tiradas por um investigador privado mostrando Andrew e a doutora Winters a entrarem juntos na casa do lago dela, a abraçarem-se no cais, a jantarem intimamente no terraço.
Não estou a insinuar nada, disse, com firmeza. Estou a afirmar factos. Vocês os dois têm um caso há pelo menos 8 meses, anterior à nossa terapia. Usaram estas sessões para me manipularem, fazerem-me duvidar das minhas percepções, e criarem um histórico psiquiátrico que justificasse o meu internamento quando me tornei inconveniente. Andrew levantou-se abruptamente. Isto é exatamente o tipo de ideação paranoide que nos preocupa. Contrataste investigadores privados, criaste teorias da conspiração elaboradas. Isto só confirma a necessidade de intervenção psiquiátrica imediata. A tentativa desesperada de recorrer à autoridade médica talvez tivesse funcionado, se estivéssemos sozinhos. Mas nesse preciso momento, ouviram-se batidas na porta do consultório. Deve ser a senhora Levenson do Departamento de Ética do Conselho Médico Estadual. Informei, enquanto a porta se abria, juntamente com representantes do Comitê de Ética da Associação Psiquiátrica Americana. Acredito que estão aqui para discutir várias violações graves que têm estado a investigar. Diana Levenson entrou, ladeada por 2 colegas com pastas oficiais. Doutora Winters, Dr. Morgan, cumprimentou-os com frieza profissional. Estamos aqui para conduzir uma investigação ética de emergência, baseada em provas credíveis de múltiplas violações do Código, incluindo relações duplas inapropriadas, má gestão de medicação, diagnósticos para benefício pessoal e abuso de autoridade profissional. Rebecca, tentou a doutora Winters, com a voz a suavizar para aquele tom terapêutico que eu agora desprezava. Estás claramente em crise. Deixa-nos ajudar-te. Já ajudaram mais do que suficiente, respondi, levantando-me para me juntar à senhora Levenson. As vossas licenças para exercer medicina estão suspensas, enquanto decorre a investigação. As provas que forneci incluem manipulação de prescrições, sessões de planeamento para o meu internamento desnecessário e provas definitivas da vossa relação pessoal, conduzida em parte em instalações médicas. Como se fosse ensaiado, a senhora Levenson entregou a cada um documentos oficiais. Estas são notificações de suspensão imediata das vossas licenças médicas. Estão proibidos de exercer medicina ou psiquiatria sob qualquer forma até que a investigação esteja concluída e o conselho se pronuncie sobre estas alegações. Andrew olhou para o documento nas suas mãos, o seu mundo cuidadosamente construído a desmoronar-se à volta dele. Isto vai destruir a minha carreira, sussurrou. Devias ter pensado nisso antes de violares cada princípio ético da tua profissão. Respondi, reunindo os meus materiais. Antes de traíres não só a tua esposa, mas também o teu juramento como médico. O resto da reunião desenrolou-se com processo metódico e preciso da responsabilização profissional. A equipa da senhora Levenson documentou o consultório, recolheu registros e notificou formalmente Andrew e a doutora Winters das violações éticas. Ao prepararmos-nos para sair, parei à porta, voltando-me para os 2 que quase tinham conseguido internar-me por conveniência. Só para que conste, disse em voz baixa, nunca houve nada de errado com a minha saúde mental. A única doença nesta sala foi o narcisismo que vos levou a acreditar que podiam brincar a Deus com a vida de outra pessoa e sair impunes. Com isso, saí do consultório da doutora Natalie Winters pela última vez, deixando para trás tanto um casamento como uma relação terapêutica construídos inteiramente sobre engano. Lá fora, o sol de setembro parecia purificador sobre a minha pele. Diana acompanhou-me até ao carro, o rosto suavizado de severidade profissional para genuína preocupação. Estás bem? Perguntou ela. Este tipo de traição, pessoal e profissional, é extraordinariamente traumático. Ponderei a pergunta dela com cuidado. Estava bem? Não. Ainda não. As feridas estavam demasiado recentes, a traição demasiado profunda. Mas, pela primeira vez em meses, respirava livremente, de pé na verdade, em vez de me afogar nas mentiras cuidadosamente construídas por eles. Estarei, respondi com honestidade. Hoje foi apenas o primeiro passo. Ela acenou em sinal de compreensão. A audiência completa de ética será dentro de aproximadamente 6 semanas. O teu testemunho será essencial. Estás preparada para isso? A perspectiva de detalhar publicamente a minha experiência, de ver o meu casamento e a sua dissolução analisados por estranhos, era intimidante. Mas manter-me em silêncio permitiria que eles continuassem a prejudicar outros no futuro.
Estarei pronta. Prometi. Farei o que for preciso para garantir que nunca mais fazem isto a outro paciente. À medida que o carro de Diana se afastava, fiquei sentada sozinha no parque de estacionamento. A enormidade dos acontecimentos do dia finalmente abateu-se sobre mim. O meu casamento tinha terminado. Os dois profissionais em quem mais confiava tinham me traído da forma mais fundamental possível. O futuro que tinha planeado jazia em ruínas à minha volta. No entanto, por baixo da dor e da raiva, uma pequena faísca de algo inesperado acendia-se. Não era cura, ainda não, mas talvez o seu início. A recuperação da minha própria narrativa. A validação da minha intuição. A libertação do gaslighting tão sofisticado que quase me convencera a duvidar da minha própria realidade. Liguei o carro e conduzi em direção a um futuro incerto, sem o marido que amei, sem a estabilidade em que confiava, mas também livre de manipulação e mentiras. Por agora, isso teria de ser suficiente. 18 meses após o dia que simultaneamente pôs fim ao meu casamento e deu início a um dos casos de ética médica mais mediáticos de Massachusetts, estava de pé num púlpito no salão de conferências do Boston Park Plaza Hotel, a dirigir-me a 300 profissionais de saúde mental num simpósio sobre os direitos dos pacientes e ética terapêutica. Os predadores mais perigosos não têm aspecto de monstros, comecei, com a voz firme, apesar do nervosismo. Têm títulos respeitados. Falam com autoridade. Têm gabinetes forrados de credenciais. E usam a linguagem da cura para infligir danos profundos. A audiência, psiquiatras, psicólogos, terapeutas e especialistas em ética médica, escutava com atenção absoluta. O meu caso tornará-se leitura obrigatória em cursos de ética médica em todo o país. Um exemplo claro de fronteiras profissionais violadas e abuso de poder. A audiência do Conselho de Ética tinha sido desgastante. 8 horas de testemunho durante as quais cada aspecto do meu casamento e da terapia foi dissecado. Andrew contratou um advogado caro que tentou retratar-me como instável e vingativa. A doutora Winters apresentou desculpas entre lágrimas, alegando ter sido emocionalmente manipulada pela influência do Andrew. Nenhuma estratégia resultou. As provas que reuni eram demasiado abrangentes. As violações éticas, demasiado graves. Ambos perderam as licenças médicas de forma permanente, com conselho a citar uma traição inconcebível da confiança profissional e abuso premeditado da autoridade psiquiátrica. Andrew mudou-se para o Arizona, tentando reconstruir a vida longe do escândalo. A doutora Winters abandonou completamente a profissão. A última vez que soube dela, trabalhava em consultoria corporativa. O divórcio foi finalizado rapidamente, com Andrew a propor um acordo generoso em troca do meu silêncio sobre certos aspectos da sua conduta profissional que não tinham sido abordados na investigação ética. Aceitei, e usei os fundos para fundar a iniciativa que agora liderava, a Therapeutic Trust Initiative. Começamos com uma missão simples, continuei, avançando para o slide seguinte na apresentação: educar os pacientes sobre os seus direitos em relações terapêuticas, oferecer recursos a quem sofreu violações de limites e defender uma supervisão mais rigorosa nas profissões de saúde mental. Nos 18 meses desde a fundação, a iniciativa ajudou 27 pacientes a apresentar queixas de ética contra profissionais que violaram fronteiras. Conseguimos aprovar legislação que exige uma comunicação mais rigorosa de relações duplas inapropriadas e criamos uma rede de apoio para pessoas a recuperar de abusos terapêuticos. Pessoas como eu, cujo trauma foi infligido precisamente por aqueles que deveriam cuidar. Curar-se de uma traição por um profissional de saúde mental é um desafio único, expliquei. As ferramentas que normalmente usaríamos para lidar com o trauma, terapia, medicação, apoio profissional, foram as mesmas que foram usadas contra nós. É necessário reconstruir a confiança, não apenas nos outros, mas nas nossas próprias percepções. Ao concluir a apresentação e responder às perguntas da audiência, reflete sobre a minha própria jornada de cura. Os primeiros 6 meses após a audiência de ética foram os mais sombrios. Sem a estrutura do meu casamento ou o falso apoio da terapia, fui forçada a enfrentar a magnitude da traição sozinha. Pesadelos, ataques de pânico e problemas profundos de confiança tornaram-se companheiros constantes. A terapia tradicional parecia impossível. Como confiar noutro terapeuta depois do que vivi? Em vez disso, encontrei cura em grupos de sobreviventes,
na meditação e ao mergulhar no trabalho de defesa de direitos. Gradualmente, a dor aguda deu lugar a algo mais suportável, uma cicatriz em vez de uma ferida aberta. Senhora Morgan, disse uma jovem residente em psiquiatria ao aproximar-se enquanto recolhia os meus materiais após a apresentação, o seu trabalho mudou completamente a forma como penso sobre as minhas responsabilidades como profissional. Obrigada por ter a coragem de partilhar a sua experiência. Tais encontros ainda me surpreendiam. O impacto positivo que emergira da minha tragédia pessoal. Das cinzas da traição, algo significativo tinha florescido. Mais tarde, nessa noite, sentei-me sozinha no meu novo apartamento com vista para o rio Charles, um copo de vinho na mão, a observar o pôr do sol a pintar a água em tons de dourado e carmesim. A casa que partilhei com Andrew tinha sido vendida. Os lucros divididos entre nós. Cada lembrança física da nossa vida em comum tinha sido removida. Mas os ecos emocionais permaneciam, especialmente em dias como hoje, em que revisitei os detalhes do nosso fim. O telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de Diana Levenson, que se tornará mentora e amiga durante o processo ético. Ouvi o teu discurso. Ovacionado de pé. Nada surpreendente. Bebidas este fim de semana para celebrar? Sorri, digitando a minha resposta afirmativa. A rede de pessoas de apoio na minha vida expandira-se de formas inesperadas desde o divórcio. Colegas que me apoiaram, outros sobreviventes que compreendiam sem explicações, ativistas que valorizavam o meu conhecimento direto das falhas do sistema. A ironia amarga não me escapava. Andrew e a doutora Winters, na tentativa de me isolar e desacreditar, acabaram por me ligar a uma comunidade e a um propósito que talvez nunca tivesse encontrado de outra forma. O plano deles de me diagnosticar e institucionalizar conduziu, em vez disso, à minha ascensão como defensora dos direitos dos pacientes, cuja voz agora moldava a formação ética da profissão que antes me tentou silenciar. Pousei o copo de vinho e abri o portátil para rever a agenda do dia seguinte, uma reunião com legisladores estaduais sobre o reforço das leis de proteção dos pacientes, seguida de uma sessão de grupo de apoio para sobreviventes de abuso terapêutico. O trabalho era exigente, mas profundamente gratificante, transformar o meu trauma pessoal em mudança sistêmica. À medida que a noite caía sobre Boston, reflete sobre como tudo tinha tomado um rumo tão diferente do que planeei. A família que Andrew e eu tínhamos sonhado nunca existiria. O futuro confortável e previsível que imaginamos dissolveu-se em traição e escândalo público. No entanto, no lugar disso, surgiu algo que nunca soube que procurava. Uma vida definida não por quem me amava ou pelo título que eu tinha, mas pelo significado que criei a partir da minha experiência mais sombria. O marido que tentou declarar-me mentalmente doente agora assistia à distância enquanto eu ajudava a moldar os padrões éticos da sua antiga profissão. A terapeuta que abusou do seu poder agora via sua história ser ensinada como advertência nas mesmas instituições onde se formou. Não era a justiça que inicialmente procurei quando recolhia provas durante noites dolorosas e sem dormir. Era algo mais profundo, a recuperação da minha história, da minha sanidade e do meu propósito. A última sessão de terapia, que era suposta dar início à minha institucionalização, lançou, em vez disso, a minha libertação. De vítima a defensora, de paciente a educadora, de mulher a ser diagnosticada a mulher que muda a forma como os diagnósticos são feitos. Às vezes, a resposta mais poderosa para quem tenta silenciar-te não é apenas falar, é mudar toda a conversa. E isso, mais do que qualquer punição que tenham recebido, foi a forma mais verdadeira de justiça que eu poderia alcançar.